Eu quero compartilhar algo com vocês. Será uma reflexão breve, mas eu creio que vai falar o teu coração. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu profetizo como você vai sair daqui cheio da coragem de Deus. Eu posso ouvir um glória a Deus dessa igreja? Você sabe, às vezes a gente não conquista certas coisas na nossa vida porque a gente fica com medo de avançar, medo de confiar que Deus está conosco. Hoje é o culto Então se prepara, meu irmão, vai ter vitória aqui nessa noite, em nome de Jesus, amém? Então eu queria compartilhar com vocês um versículo que Deus tem falado muito no meu coração, está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 14, pedir para os meninos colocarem aí, Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22, Senhor, obrigado a Deus por essa noite na Tua presença, obrigado pela oportunidade que o Senhor está nos dando, está compartilhando essa breve reflexão com a Tua igreja, Pai. Mateus 14, versículo 22. Deixa eu mexer aqui que eu botei para bloquear. Quem achou, diga amém. Diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia o quê? A multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, castigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Diga amém. Essa palavra fala sobre comando, essa palavra fala sobre coragem, essa palavra fala sobre decisões. A Bíblia diz, nós acabamos de ler aqui, que o Senhor, Ele insistiu com os discípulos para que eles entrassem no barco. Olha, presta atenção comigo. Jesus insistiu com os discípulos para que eles entrassem naquele barco, o barco que lá na frente aconteceria algo sobrenatural que mudaria a vida daqueles discípulos. Eu profetizo no nome do Senhor Jesus, se você crê, levanta, recebe a mão, no nome de Jesus. Eu profetizo no nome do Senhor Jesus, que Jesus está insistindo em você nessa noite, para você entrar nesse barco sobrenatural que Deus quer fazer na tua vida e na tua casa, no nome de Jesus. A pergunta que não quer calar é: qual é o barco da sua vida? O que Deus tem insistido para que você faça, e você não tem feito porque você não quer obedecer os comandos do Senhor. A Bíblia fala que Jesus insistiu. Você já insistiu em alguém para fazer alguma coisa para alguém? Você fala assim, insistir. Agora você imagina Jesus insistindo nos discípulos para que eles entrassem naquele barco, porque Jesus sabia que algo sobrenatural aconteceria e mudaria a vida da história daqueles homens. E assim acontece na nossa vida. Jesus muitas das vezes insiste para que a gente entre no barco do sobrenatural para acontecer na nossa vida, e a gente não entra nesse barco. Mas eu quero te convidar nesse momento, meu irmão. É momento de você entrar no barco. Diga para o seu irmão, entra no barco aí, irmão. Entra no barco. Por que eu estou falando de entrar no barco? Porque tem gente que está pulando fora. E às vezes o barco que eu estou falando é um projeto, é algo que Deus preparou para você, que só você e Deus sabe. E quantas vezes Ele chegou para você e disse para você: filho, eu tenho um plano, eu tenho um projeto para a tua vida, eu sei o que eu vou fazer, eu sei a mudança, a transformação que vai acontecer na tua vida, mas você tem que confiar na minha palavra e entrar nesse barco. Quem está entendendo? Eu posso ouvir um glória a Deus aí? Tem gente que Deus dá o comando e ela não obedece aquele comando. E aí o que acontece com ela? Ela não consegue viver o sobrenatural de Deus na casa, na família, na vida financeira, porque não quer ouvir o comando de Deus, não quer ouvir a palavra do Senhor. Se Deus disse vai, vai, irmão. Tem gente que não vive o milagre, não vive o sobrenatural porque ainda está preso na praia e não quer acreditar que Deus pode mudar a tua história através de uma palavra. Foi isso que aconteceu. Eles entraram naquele barco. E olha que interessante, meu irmão, quando eles entram naquele barco, nós acabamos de ler aqui, que o vento era contrário a eles. No versículo 24 diz: mas o barco já estava a considerável distância da terra, castigado pelas ondas,
porque o vento soprava contra ele. Olha como é que é interessante. Eles entraram no barco, não foi por vontade própria. Naquele momento ali, de uma certa forma, o Senhor insistiu para que eles entrassem. E aí sim, a vontade deles veio, e eles entraram naquele barco. Mas olha que interessante. Eles estavam entrando no barco debaixo de obediência. Repita comigo assim, diga, obediência. Eles entraram naquele barco debaixo de obediência. Deus falou para eles entrarem ali. Mas mesmo debaixo de obediência, o vento contrário veio. Quem foi que disse, porque nós estamos debaixo de obediência, nós não vamos não vamos sentir o vento contrário chegar sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família? Tem gente que está dizendo assim, pastor, eu estou debaixo de obediência no meu casamento, eu estou debaixo de obediência na minha família, e a tempestade está vindo forte, eu não sei o que eu vou fazer. Fica tranquilo, Deus está chegando para mudar essa história. Você fala, pastor, eu estou debaixo de obediência na minha vida financeira, só eu sei que eu estou passando, só eu sei as batalhas que eu tenho vivido, eles estavam em obediência, irmãos. Foi Deus que falou para eles entrarem no barco. E nem por isso a tempestade não deixou de vir na vida dele. Veio a tempestade, e a tempestade vem. E a Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas tende o quê? Bom ânimo, porque eu já venci o mundo. A tempestade vai vir, a situação complicada vai chegar. Vai ter momentos em que você vai ficar no meio do vento contrário. Você está dentro de um projeto que Deus colocou você sabe que é de Deus, mas mesmo assim você está vivendo essa tempestade, e tem gente que fala assim, Deus abandonou a minha vida, Deus esqueceu de mim. Não, você está debaixo de obediência, no tempo certo Ele vai vir, meu irmão, e quando Ele vir, essa tempestade vai acalmar na tua vida, essa mudança vai acontecer no teu casamento. Você crê nisso? Você crê? Levanta a mão e glorifica Ele, irmãos. Vai vir mudança no teu casamento, vai vir mudança na tua vida financeira, vai vir mudança na tua vida profissional. Deus está no controle. Deus está no controle da tua vida. Deus está no controle desse barco. Por mais que você olhe para o lado e você não veja Ele dentro desse barco, mas Ele está no controle, porque foi a palavra dEle que foi liberada. Entra no barco. Entra no barco, fala para o seu irmão, entra no barco, meu irmão, entra no barco, viva o que Deus quer para a sua vida, viva o milagre que Deus quer para a tua casa, viva a transformação que Deus quer para o teu casamento, para a tua vida financeira, para a tua vida profissional. Entra no barco. Quem crê nisso? Quem crê nisso? No versículo 27, ou melhor, no versículo 26, diz assim, versículo 25, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Jesus está chegando aqui nessa noite. Quem crê nisso? Jesus está chegando aqui nessa noite. Diz assim, versículo 26, quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse, diga bem forte, coragem. Diga bem forte comigo, diga, coragem, mais forte, coragem, mais forte, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Meus irmãos, isso aqui é interessante demais, porque enquanto o vento era contrário, enquanto a tempestade estava forte naquele momento, debaixo de obediência, eles estavam dentro do barco, debaixo de obediência, e a tempestade forte. De repente, no meio daquela tempestade, eu profetizo sobre a tua vida nessa noite, no nome de Jesus. No meio daquela tempestade, Jesus vem andando por cima do mar. Algo sobrenatural acontecendo na vida daqueles homens, como está acontecendo nessa noite na tua vida, no nome de Jesus. Sobrenatural acontecendo, Jesus andando por cima do mar. E aí sabe o que acontece, irmãos? Jesus percebe, e a Bíblia diz, nós acabamos de ler, que eles olham para aquela situação e acham que é um fantasma e ficam com medo. E Jesus olha para eles e grita assim, diz para eles assim, olha, coragem, coragem, não tenham medo, sou eu. Isso aqui mexe muito comigo, por causa da coragem. Você sabe, a minha vida e tudo que eu conquistei pela misericórdia do Senhor,
foi muito por causa de confiar e ter coragem em Deus. E por que eu estou dizendo isso? Porque a coragem, de uma certa forma, ela anda junto com a vulnerabilidade. Diga assim, coragem, diga, e vulnerabilidade. Como é que eu posso explicar isso para você? Você já viu aqueles homens que andam na corda bamba? Quem já viu aqueles homens que atravessam de um prédio para o outro na corda bamba? Quem já viu aí? Faz assim. Você já viu aquele homem? Ele tem a corda bamba ali, ele bota aquela vara, né? E ele vai andando na corda bamba. Ele vai andando, atravessando o arranha-céu, atravessando precipícios, em cima da corda bamba. Seguindo. Teve que ter coragem ou não teve que ter coragem? Teve que ter muita coragem. Mas ao mesmo tempo que ele teve coragem, ele ficou numa situação em que ele ficou vulnerável. Porque não tem como dizer assim, pastor Marcelo, tem 2 pastor Marcelo aqui, então vou usar os 2. Pastor Marcelo é corajoso. Mas como é que eu sei que ele é corajoso? Qual foi a atitude que ele teve que deixou de uma certa forma ele vulnerável para você falar que fulano é corajoso? Quem está entendendo, diga amém. Como é que você vai falar fulano é corajoso? O que ele fez que ia ficar numa situação vulnerável? Para que dissesse que ele é corajoso. Você está entendendo? Não tem como você falar, fulano é corajoso, sem que ele fique numa situação de vulnerabilidade. Essa situação de vulnerabilidade era a situação que, de uma certa forma, Pedro ficaria. Por quê? Porque ele teria que andar por cima do mar ao encontro de Jesus. Então não tem como você dizer, fulano é corajoso, sem que ele fique numa situação de vulnerabilidade. E às vezes, na nossa vida, a gente precisa ter essa coragem. E Deus disse naquele momento, e falou, sou eu, não tenha medo. E Pedro disse, és tu? Então manda-me ir ter contigo. E Jesus disse, venha. Pedro teve coragem e andou por cima daquele mar. E quando Pedro andou por cima daquele mar, ele viveu algo sobrenatural naquele momento. E eu profetizo nessa noite que você vai viver algo sobrenatural na tua casa. Que você vai ter coragem para dar o primeiro passo. E naquele momento ali, Pedro, só dele dar o primeiro passo, ele já estava vivendo algo sobrenatural que os outros discípulos não estavam vivendo. Aqueles discípulos, todos eles estavam vendo um homem andando por sobre o mar. E o que significa isso? Que todos estavam vendo algo sobrenatural. Só que Pedro olhou para aquela situação e falou assim, eu não vou ficar na média, eu vou dar o primeiro passo. Eu vou viver um pouco mais do que Deus tem para a minha vida. E é isso que Deus está querendo fazer com você. Talvez você nasceu no mesmo bairro que várias pessoas, você estudou nas mesmas escolas que as várias pessoas, você viveu as mesmas situações, mas aí Deus fala para você assim, eu tenho um pouco mais para você, eu tenho um pouco mais para a tua casa, eu tenho um pouco mais para a tua família, você vai sair da média. Aqueles homens, eles estavam ali vendo o milagre acontecendo na vida deles. Pedro olhou para aquela situação e falou assim, olha, eu não vou ficar como eles não, só vendo o milagre não, eu quero também fazer parte desse milagre. Tem gente que só está vendo o milagre do irmão, está vendo o milagre do vizinho, está vendo o milagre do parente, mas não é o milagre. Pedro se tornou um milagre quando ele teve coragem para dar o primeiro passo. Meu irmão, tem gente que não dá o primeiro passo. Tem gente que não tem coragem para viver o milagre de Deus, mas essa noite nós vamos ter coragem para viver esse milagre. Nessa noite você vai ter coragem para dizer, Senhor, eu vou viver o sobrenatural na minha casa, na minha vida, na minha família. Ninguém vai me impedir de viver o que o Senhor tem para a minha vida. Naquele momento, meu irmão, Jesus disse assim, olha, venha. E é aí que está o negócio. A palavra venha do Senhor é que sustentava Pedro, é que sustenta a gente. É a corda que sustenta o homem que vai. É a corda que vai sustentar você no momento da tempestade. É a corda que vai sustentar você no momento quando seu marido disser assim, olha, eu quero ir embora de casa, eu quero largar tudo. É a corda que vai sustentar você quando seu filho chegou drogado, cansado de uma balada na noite e você não sabe mais o que fazer. É a corda que vai sustentar você para ter coragem para ganhar a sua família. Vai ser a palavra do Senhor que vai sustentar a tua vida. Coragem para romper, coragem para dar o primeiro passo, coragem para olhar para a situação da tua vida e falar assim, não, eu vou viver o que Deus tem para a minha vida, eu vou viver o propósito que Deus tem para a minha vida. Às vezes a falta de coragem faz a gente não viver o sobrenatural, a falta de coragem, o medo faz a gente perder as oportunidades que Deus dá para a gente, e Deus está dando tanta oportunidade para a gente para viver. Tem gente que não vive o sobrenatural porque tem medo. Sendo que Deus tem algo mais para você. Quem crê nisso, diga eu creio nisso. Diga eu creio nisso. A coragem e a vulnerabilidade andam junto, irmãos.
Não tem como você falar fulano é corajoso sem que ele fique numa situação de vulnerabilidade. Às vezes a coragem que você tem que ter é de assinar um papel, um contrato, que só você e Deus sabe. E você já recebeu a orientação. Você é uma pessoa graduada, você viveu todos os processos para você dar esse primeiro passo, mas o medo não deixa você dar o primeiro passo. O medo não deixa você avançar. Tem gente que há anos e anos se graduou numa profissão, fez de tudo, tá pronto, mas não quer dar o primeiro passo. Deus está te chamando para você dar esse primeiro passo, para você viver esse sobrenatural. Às vezes precisamos ter coragem, às vezes de assinar aquele papel, mas às vezes a coragem também é de não assinar. Às vezes nós temos que ter coragem para dizer sim para o nosso chamado, e às vezes também nós temos que ter coragem para dizer não para situações que se levantam sobre a nossa vida. Qual é o nível que nós estamos vivendo, ao ponto de olharmos para nós e pensarmos assim, eu tenho coragem. A Bíblia fala sobre vários homens que tiveram coragem e viveram algo sobrenatural. Em Josué, capítulo 1, a partir do versículo 9, a palavra do Senhor é bem clara para ele, dizendo o seguinte: não fui eu que ordenei a você? Seja forte e o que, igreja? Corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você, por onde você o quê? Você o quê? E Pedro fez o quê? Meu Deus do céu, meu irmão, Deus tem uma nova terra para você, mas às vezes falta coragem para a gente ir lá, meter a cara e falar, não, Deus é comigo, vai dar certo. A gente fica com medo, a gente fica olhando, pensando o que as pessoas vão pensar da gente. Não, eu quero saber o que Deus vai pensar de mim, o que Ele vai fazer, qual é a palavra que Ele liberou para a minha vida. Se Ele está comigo, eu estou tranquilo, pode vir tempestade, pode vir o que for, eu não vou afundar no meio desse mar. Às vezes falta para a gente isso, fé, coragem, de acreditar que Deus é com a gente, de acreditar que nós não estamos sozinhos no meio da tempestade. Pastor, a tempestade no meu casamento é muito grande, mas tem um Deus no meio desse casamento. A tempestade na minha empresa, só Deus sabe, Deus está contigo. Hoje não é o culto da vitória, então tem vitória nessa noite, irmãos. Coragem, coragem de acreditar que Deus é contigo. Essa palavra aqui, irmãos, fala sobre Josué. A Bíblia fala que Moisés era o líder do povo hebreu. A Bíblia diz que Moisés era a referência daquele povo. O povo tinha Moisés como uma referência deles. Mas chegou um determinado momento que Moisés morreu. E quando Moisés morre, aquele povo de uma certa forma sente a perda de Moisés. E Deus escolhe Josué para conduzir aquele povo. E quando Deus escolhe Josué naquele momento, Josué precisava mudar algumas situações da vida dele. Lá no início, no primeiro versículo, Deus tem uma conversa com Josué, e ele diz o seguinte, ele diz, olha, Josué, meu servo Moisés é morto. Levanta-te, você pode colocar, por gentileza, para a gente ler juntos, Josué capítulo 1, vamos lá? Vou ler junto com a igreja aqui, vamos lá, vamos ler? 1, 2, 3, bem forte, vamos lá, 1, 2, 3. Não fui eu que ordenei a você, seja o quê? Não, isso aí é Josué capítulo 1, Josué capítulo 1, versículo 1. Põe lá por gentileza, vamos lá. 1, 2, 3, vamos lá. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Num, servo de Moisés. O que foi que o Senhor disse? Vamos lá. O meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu darei aos israelitas. Diga glória a Deus. Isso aqui é logo no início. Por que eu estou falando isso? O povo estava sentindo a morte de Moisés. E aí Deus fala o seguinte, olha, Moisés, meu servo, é morto. Josué, Deus estava sacudindo Josué, dizendo o seguinte, Josué, enterra o teu passado, que eu tenho uma nova terra para você conquistar. Tem gente que não conquista uma nova terra, porque está presa ainda no Moisés. Quem está entendendo, dá um glória a Deus aí, irmão? Tem gente que está preso no Moisés, e Deus está falando, enterra o teu passado.
Tem que ter coragem para enterrar o passado, para viver o novo de Deus. Tem que ter coragem para enterrar o passado, para viver o que Deus tem para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Mas tem gente que está pensando de 15 anos atrás e falando, mas isso acontece, esquece o passado, enterra o Moisés, agora é contigo, está na tua mão. Enterra. 15 anos atrás te feriram, te magoaram, esquece o passado. Recomeça, vai de novo, tenha coragem. Tem gente que fala, eu não consigo largar, eu não consigo abandonar. Não, enterra, joga fora. Tem gente que não consegue avançar porque está preso ainda no passado. Tem gente que não consegue ir para frente, não consegue conquistar na vida financeira, na vida profissional, porque está preso. Há coisas que estão amarrando você. E Deus estava sacudindo Josué, dizendo, olha, enterra Moisés, cara. Eu tenho uma nova terra para você conquistar, para você viver. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Eu tenho uma nova terra para você viver o sobrenatural de Deus na tua vida. Mas você está preso ainda ao passado. E aí no versículo 9, Deus disse, seja forte o quê? Corajoso. Porque eu serei contigo. E às vezes falta isso para a gente, ter coragem. Coragem de enfrentar aquilo que só você sabe que precisa enfrentar. Coragem de dizer não para um pecado de estimação que você está vivendo há muito tempo. Coragem de perdoar. Coragem de arrancar aquela mágoa que você não consegue há muito tempo. E você diz assim, pastor, eu estou há muito tempo vivendo desse jeito. Só eu sei como está sendo difícil para mim. Coragem. Coragem. Coragem para fazer como Davi fez, enfrentando aquele gigante. Talvez o gigante está se levantando sobre a sua vida, é enorme. Só você sabe como tem sido difícil. Mas a tua força não está no seu braço, está na palavra do Senhor. A força está na palavra do Senhor. Coragem para fazer como Abraão, que saiu da tua terra e da tua parentela e acreditou que Deus era com ele. Coragem. Coragem de acreditar que você não está sozinho. Coragem de entender que pode ser a maior tempestade da tua vida, Ele não se esqueceu de você. Você fala, pastor, por que você não está passando o que eu estou passando? Você também não está passando o que eu estou passando. Ninguém passa o que a gente passa, mas você sabe as suas lutas. Você sabe as madrugadas de oração, se ajoelhando naquele quarto, dizendo, Senhor, eu não tenho força, mas Deus vai derramar essa força sobre a tua vida. Porque quando eu penso que estou fraco, aí é que eu estou forte. Porque o amor de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Talvez você não tenha coragem nem de levantar da tua cama, porque a depressão é muito forte. Talvez você não tenha coragem nem de olhar para o seu marido. Talvez você não tenha coragem nem de sair da tua casa para procurar um emprego. Talvez você não tenha coragem nem de falar, Senhor, salva a minha vida. Hoje vai ser o dia de Deus derramar coragem sobre a tua vida. Voltando àquela palavra de Pedro. Pedro estava numa situação em que ele precisava ter coragem. E antes mesmo dele ir, Deus já liberou a palavra dizendo para ele, coragem, sabe por quê? Porque sabia que ele não ia ter. Mas ele teve. E ele foi. Ele deu o primeiro passo. Às vezes está faltando isso para a gente, irmão. Quem falou que você tem que dar 1000 passos? Dá o primeiro. Você dando o primeiro, você já está saindo do lugar onde você estava. Você já está saindo da mesmice, quem está entendendo, diga amém. Já está saindo da mesmice. Dá o primeiro passo para viver o sobrenatural na tua vida. Eu dei o meu primeiro passo algumas vezes, irmãos, na minha vida. No meu ministério, na minha família, na minha casa. Muitas e muitas vezes. Muitas e muitas vezes. Porque eu confio em Deus. Porque eu confio que eu não estou sozinho. E você também não está sozinho. Abraão, quando sai da tua terra e da tua parentela, ele saiu confiando que Deus era com ele. Não era o lugar, era a palavra. Não é o lugar, é a palavra. Não é o lugar, é a palavra que é liberada sobre a tua vida. Você fala, pastor, aquela empresa é complicada. Não é não, você está com a palavra de Deus contigo. Deus vai te honrar naquele lugar. Você vai mudar a história da tua vida. Lá em casa, quando eu chego, parece um inferno. Não, tem uma palavra que sustenta você. Eu e minha casa serviremos o quê? Ao Senhor. Tem uma palavra que sustenta. Para você dar o primeiro passo, isso aqui é interessante. Para você dar o primeiro passo na tua vida, esteja sempre debaixo de uma palavra. Se você dá o primeiro passo, dê sempre debaixo de uma palavra.
uma decisão que você tenha que tomar, pede a Deus: Senhor, me dá uma palavra, eu preciso ter uma palavra de direção para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, e eu sei que algo sobrenatural vai acontecer. Aconteceu na vida de Pedro, vai acontecer na tua vida no nome de Jesus. Essa palavra é muito simples, ela fala de uma história que nós já conhecemos, mas o interessante é o nível de obediência de Pedro e dos discípulos. Jesus insistiu para que eles entrassem no barco, eles entraram no barco e passaram por tempestade, debaixo de obediência. Debaixo de obediência. A Bíblia fala, essa história conhecida, fala de Jonas. A Bíblia diz que Deus liberou uma palavra para Jonas, para que ele fosse para uma cidade para levar o arrependimento para aquele povo. Jonas entendeu que não deveria ir naquele lugar. E o que a Bíblia fala? Diz que ele compra uma passagem e ele vai para uma outra cidade, vai para um outro local. E no meio do caminho, a tempestade também chega naquele barco. Repita comigo, diga 2 barcos. Diga dos discípulos e de Jonas. E a Bíblia fala o quê? Que no barco de Jonas, a tempestade era forte também. Aqueles marinheiros que estavam no barco, eles ficaram de uma certa forma desesperados, porque eles não sabiam por que aquela tempestade estava vindo. Até que chegaram em Jonas. E aí, naquele momento, o Jonas ele é lançado para fora do barco. Eu estou resumindo a história para você. Ele é lançado para fora do barco, para que a tempestade acalmasse. Os discípulos do Senhor Jesus, eles estavam debaixo de obediência e passaram por tempestade. O Jonas estava em desobediência e também passou por tempestade. A pergunta que eu quero te fazer nessa noite é: qual dessas tempestades você quer passar? Aquela que você está em obediência ou aquela que você está em desobediência? Porque a que você está em obediência, Jesus vem andando por cima do mar. E Pedro, confiante em Deus. E Jonas, em desobediência. E essa palavra é interessante, porque a desobediência de Jonas fez com que os marinheiros passassem uma tempestade sem terem culpa. Tem gente que está em desobediência com Deus e está fazendo vidas inocentes passarem por tempestades. Aqueles marinheiros que estavam dentro do barco, eles não tinham culpa, e eles passaram por uma tempestade. Talvez a nossa desobediência faz os nossos filhos passarem por uma tempestade, por causa da desobediência no casamento. O marido separa da esposa, deixa a esposa com 3 filhos, quem está entendendo, diga amém. Vai embora, desaparece, e ela fica sozinha, e aí vidas inocentes sofrem por causa de decisões erradas que fazemos, escolhas erradas que fazemos. Mas essa noite nós vamos fazer a escolha certa, que é obedecer a Deus. E mesmo que venha tempestade, Jesus vai vir no meio dessa tempestade, mudando a história da nossa vida, dizendo para a gente assim: ó, pode ter coragem, vem me abraçar que eu estou contigo. Eu estou cuidando de tudo, eu estou cuidando da tua casa, eu estou cuidando da tua família, eu estou cuidando do teu lar, eu estou mudando a história da tua vida. Seja a tempestade que você estiver passando. Talvez você esteja aqui dizendo assim: pastor, eu estou no meio da tempestade, e eu não estou como os discípulos. Eu estou no meio da tempestade, mas eu sei por que eu estou passando essa tempestade. Eu estou no meio de uma desobediência. Então recalcule a sua rota nessa noite, no nome de Jesus, para viver o melhor de que Ele tem. Talvez eu esteja desse jeito, dizendo assim: eu estou debaixo de uma desobediência que só eu sei por que eu estou passando essa tempestade. Mas eu quero recalcular minha rota e ficar em obediência com Deus nesse momento. E quando eu estiver em obediência com o Senhor, essa tempestade vai passar. Deus vai mudar a minha vida, minha história, e eu vou viver o sobrenatural do Senhor. E eu profetizo nessa noite que você vai viver esse sobrenatural. Levanta suas mãos, receba o nome de Jesus. Eu profetizo que você vai viver sobrenatural na tua casa, na tua família. Você vai enterrar esse passado que tem tentado atrapalhar você. Vai ter coragem de enterrar e viver esse novo de Deus. Você crê nisso? Quantos acreditam nisso? Só acredita nisso aquele que sabe o final da história. Quem sabe o final da história tem coragem, porque confia no Deus que nos chamou. Deus te chamou nessa noite para você
viver o sobrenatural dele. Mas para isso acontecer, nós precisamos ter coragem. E às vezes a coragem que falta é você sair desse banco que você está agora sentado e dizer: Senhor, eu vou dar o primeiro passo para mudar a história da minha vida. Eu vou dar o primeiro passo para mudar a história da minha família. Eu vou dar o primeiro passo para viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Quando isso for feito, meu irmão, seja a tempestade que for, tem milagre, vai acontecer na tua vida. Enquanto nós estamos aqui nesse momento, eu sei que existem pessoas aqui que você sabe o que você precisa deixar para trás. Você sabe a coragem que você precisa ter para enterrar esse passado. Tem gente que precisa enterrar passados, mas está faltando coragem. Mas Jesus quer nesse momento mudar a tua história. Tem gente que precisa viver algo sobrenatural no casamento e na família, mas está preso e não consegue ter coragem de dar o primeiro passo. Mas essa noite você vai dar esse primeiro passo. Eu tenho a certeza disso. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Diga assim: eu creio que o Senhor está mudando a história da minha vida. No versículo 30 diz o seguinte: mas quando reparou o vento, ficou com medo, e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente, repita comigo, diga imediatamente. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse: homem de pequena fé, por que duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Depois atravessaram o mar e chegaram a Genezaré. Talvez o vento esteja muito forte agora. E mesmo que você teve coragem para dar o primeiro passo, está balançando. Jesus está na tua frente, você não está aguentando. A Bíblia fala que Pedro começou a afundar. Jesus segurou na mão dele. Jesus está segurando na mão dessa igreja hoje. Jesus está segurando na mão dos teus filhos hoje. Você crê nisso? Jesus está segurando na mão da sua esposa, do teu marido. Está pegando ali, você fala: eu tive coragem, Senhor. Eu dei o primeiro passo, eu fiz tudo o que tinha que fazer. Mas mesmo assim eu tive, e a gente tem, irmãos. Tem gente que começou bem, foi legal, foi com tudo, de repente veio um vento muito forte, não estava preparado, começou a afundar, mas Deus está ali, irmãos. Jesus está aqui, está segurando na tua mão. Jesus está segurando na mão dessa igreja hoje. Jesus está segurando na mão dos teus filhos. Talvez esteja no momento mais difícil da tua vida, na maior batalha que você possa estar passando, e Deus está sacudindo o teu coração agora, para que você tenha coragem de tomar algumas decisões, que não depende de mim, não depende de Deus, a palavra já foi liberada, depende de você, para que você viva esse sobrenatural que você tanto sonha, debaixo de obediência do Senhor, você precisa dar esse primeiro passo, e Deus está te chamando nesse momento para isso, chamando você para dar esse primeiro passo. Você tem alguém aqui nessa noite que você diz assim: pastor, eu estou numa situação de tempestade terrível na minha vida, mas hoje eu entendi que eu preciso dar o primeiro passo de coragem para sair do meio dessa tempestade e acreditar que Deus vai mudar a história da minha vida. Se tem alguém assim nessa noite, eu quero que você, sem pensar duas vezes, meu irmão, saia do teu lugar, vem aqui na frente. Nós vamos orar por você, eu, os pastores, nós vamos liberar uma palavra na tua vida, no nome do Senhor Jesus. Você fala: tudo no meio da tempestade, mas eu quero ver uma mudança na minha vida. Levante do seu lugar, vem aqui na frente, nós vamos orar por você agora. Pode levantar, vem aqui agora, no nome de Jesus. Nós vamos liberar uma palavra na tua vida. Eu não sei como você está, eu não sei como está a sua vida, mas eu sei que Deus vai fazer algo sobrenatural. E vai ser hoje, no nome de Jesus. Quem crê nisso? Você fala assim: eu preciso ter coragem. Você precisa ter coragem.
Coragem para confiar em Deus. Coragem para dizer, eu vou dar esse primeiro passo e eu vou viver o sobrenatural na minha vida. Enquanto nós vamos estar adorando ao Senhor, eu sei que Deus está tocando no teu coração, no nome do Senhor Jesus. E você vai dar esse primeiro passo. Talvez tenha uma situação na tua vida que você precisa enterrar, um passado que você precisa enterrar, algo que você não consiga arrancar da tua vida, mas nesse momento Deus quer mudar o quadro da tua vida e você sabe que é hoje. Então antes que seja tarde demais, no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus, no nome de Jesus, se coloque de pé no nome de Jesus, nós vamos orar. Nós vamos orar e algo sobrenatural vai acontecer na tua vida, no nome de Jesus. No nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. A bondade de Deus, ela continua aqui nesse lugar. Cuidando da gente, cuidando da nossa casa, cuidando da nossa família. Você diz assim, olha pastor, só eu sei as batalhas que eu tenho vivido. Só eu sei como tem sido difícil para mim suportar essa tempestade, como tem sido difícil para mim suportar essa batalha. Só eu sei como tem sido as madrugadas de oração lá em casa, como eu tenho sofrido no meio dessa tempestade. Mas tem um Deus agora que está acalmando essa tempestade para você. Estenda suas mãos para cá, igreja. Te amo, Deus. Sua graça nunca falha. Quem mais, no nome de Jesus? Sai do teu lugar, vem aqui na frente. Nós vamos orar por você. Eu estou em tuas mãos. Deus vai curando, meu Deus, a tua filha, Pai. Entra, meu Deus, na casa dela agora, Pai. Lá, meu Deus, naquele corredor, naquele quarto, meu Deus, onde ela se ajoelhou e disse, Pai, eu não tenho mais força, Pai. Deus ouviu a tua oração. És fiel em todo tempo, declare. És fiel em todo tempo. Seja curado, seja curado. Em todo tempo tu és tão bom. Levanta suas mãos, declare. Com todo fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus. Diga bem forte, és fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá. Tua bondade me seguirá. Me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá. Declare, me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, Te dou meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, me seguirá. Erga suas mãos para os céus. Diga, tua bondade me seguirá. Diga, me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá. Hey, me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, Te dou meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá. Me seguirá, Senhor. Diga bem forte, és fiel em todo tempo. És fiel em todo tempo. Meu Deus do céu. Aleluia. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tem, eu cantarei.
a bondade de Deus. Eu cantarei, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei, eu cantarei a bondade de Deus. Olha, existe um grande projeto do Senhor. Quem queria dar um glória a Deus aí onde está? Existe um grande projeto que Deus está entregando na tua mão. Mas muitas das vezes falta para a gente coragem. Coragem. Coragem sabe de quê? De obedecer. Porque quando aqueles discípulos entram no barco, a maior coragem que eu entendo foi obedecer o Senhor. Você está entendendo? E às vezes obedecer não é fácil. Porque obedecer, às vezes você tem que esquecer algumas coisas do passado. Às vezes obedecer você precisa renunciar muitas coisas. Mas no final da história, repita comigo assim, igreja, diga, no final da história, Ele já sabe o que Ele vai fazer. É só obedecer. A Bíblia fala de um homem chamado Noé, que Deus olhou para Noé e enxergou em Noé um homem capaz de construir uma arca para salvar a tua família, mesmo sem experiência. Levanta a mão assim, faz assim, diga assim, mesmo sem experiência, Noé construiu uma arca. Diga, mesmo sem experiência, Deus entregou, receba em nome de Jesus, diga, Deus entregou, diga, um grande projeto nas mãos de Noé. Diga, mesmo sem experiência, Deus está entregando. Posso ouvir o glória a Deus dessa igreja? Deus está entregando um grande projeto nas tuas mãos. Esse grande projeto nas mãos de Noé salvou a família dele, mudou a história da vida dele, trouxe salvação. Esse grande projeto Deus está entregando nas tuas mãos vai salvar a tua casa, vai mudar a vida de muitas pessoas. Mas para isso você precisa ter coragem de obedecer. A partir daí, irmãos, é só alegria. Você vai viver o sobrenatural de Deus. Pode vir, no mundo vai ter aflições, vai ter batalha, vai vir um vento forte, mas Jesus vai segurar na tua mão o tempo inteiro, porque quem deu a palavra não vai deixar você afundar. Você crê nisso? Quem crê nisso? Dê um abraço em 3 irmãos, diga para ele assim, olha, coragem, irmão, coragem. Amém? Dá um abraço em 3 irmãos aí, diga para ele, coragem, 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 coragem. Quem está com coragem? Você que está em casa, nesse momento, tenha coragem. Jesus não esqueceu de você, Jesus não esqueceu da oração que você fez na madrugada. Você lembra esses dias, o pastor Luiz, orando na madrugada, junto com o pastor Kaique e outros pastores? Meu Deus do céu, meu irmão. Coragem para acreditar que Deus não esqueceu de você. Nós estamos terminando o nosso culto. Levante suas mãos para os céus. Dá um grito bem forte, diga coragem. É isso que a gente vai fazer. Vamos sair daqui com coragem, amém? Levante suas mãos para os céus. Repita comigo, diga, Senhor Jesus, muito obrigado por mais um dia na tua presença. Diga, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu de ter coragem. Diga, eu saio da tua casa, mas eu não saio da tua presença. Obrigado, Senhor, com o amor de Deus, que a graça, a doce consolação do Espírito Santo estejam com todos, e quem crê, diga amém. Aplauda ao Senhor Jesus, que Ele merece, em nome de Jesus. Dá um abraço uma vez ao seu irmão. Tchau, Deus abençoe vocês. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou meu ser.